Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, vamos nos levantar nessa manhã. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, versos 17. Para aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, através da plataforma aí do nosso YouTube. Deus seja convosco, Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Deus me deu uma palavra ao meu coração, nesse estudo de batalha espiritual, já vai fazer alguns dias. E nesse decorrer do estudo, de aprendizado, de busca, parece que nós vamos ficando mais aguçado, a gente vai abrindo mais a mente, a gente fica mais ligado. E aquilo que a gente jogava como normalidade, a gente já não faz mais, você fica mais atento, mais ligado. E o Senhor tem aberto de fato o meu coração para isso, e eu tenho uma mensagem de Deus, uma mensagem pastoral. Eu vim entregar algo do Senhor. Quem está comigo aqui nessa manhã, diga amém. Então quero ler com vocês, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 18, melhor dizendo, versos 17. Eu confundi aí. Está escrito 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Vamos orar. Eterno, eu quero nesta manhã louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos concede a graça. O Senhor sabe que eu orei, o Senhor sabe que eu me preparei, o teu Espírito me conduziu no decorrer da preparação deste alimento, assim como Lucas, que colocou em ordem todos os fatos, Senhor, sobre a trajetória e a vida de Jesus para apresentar ao Teófilo, ó Pai. Então o estudo sistemático, Senhor, também é do Senhor, e o teu Espírito nos conduz para que possamos, ó Pai amado, entregar algo à comunidade, à igreja, do qual nós somos a liderança aqui, Pai. Como líder, a minha maior preocupação, assim como Paulo escrevendo aos Coríntios, é conduzir esta igreja como uma virgem pura, a entregá-la a um marido, a saber, a Cristo. Mas o meu maior temor, que às vezes eles podem se apartar da simplicidade que há em Cristo, e uma serpente os enganá-los, Senhor da glória, porque não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então que o Senhor me conceda a graça, a competência, a capacidade, bom alimento, boa comida, para nutri-los, Senhor, não com a palha da novidade, mas com o trigo da verdade, para que quando Cristo voltar, nós estejamos preparados para ouvir o som da trombeta tocar. Senhor, eu oro para que nessa manhã as suas mentes, os seus corações, os seus ouvidos estejam atentos, ó Pai amado, a tudo que será liberado deste altar. E qualquer coisa que nesta manhã tentará interromper esta reunião, eu já repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Se tiver alguma entidade com seus dardos, se tiver alguma ave maligna tentando roubar essa semente, Senhor, já remova do nosso meio, para que este ambiente seja propício para uma semente que eu semearei nesta manhã. Semente esta que vai produzir fruto. Por isso que o inimigo das nossas almas vai tentar colocar o sono em alguém. O inimigo das nossas almas vai tentar colocar dispersão em alguém. Vai tentar levantar, quem sabe, uma criança, um adulto, para tentar tirar o foco, a dispersão, porque é neste momento que a semente ia cair dentro desse solo, Senhor da glória. Mas eu, na minha oração, eu já quero fazer o trabalho, ó Pai amado, de revolver essa terra, de arar essa terra, para que esses pedregais já possam ser tirado, para que esse espinho já possa ser tirado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, cavar mais esse solo, para que não seja duro, para que quando a semente cair não fique exposta, para que a árvore possa comer, Senhor, mas que caia em terra boa, que possa produzir. Uns vão produzir 30, outros 60, outros 100, e os frutos serão para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, esta é a minha oração nesta manhã, e a faço em o
nome de Jesus. E quem crê nesta palavra, se assente, adorando e glorificando o nome de Jesus. Texto aberto, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Meus irmãos, hoje eu quero discorrer com vocês. Antes de discorrer, eu queria que você pudesse ler comigo, pelo menos essa parte do tema. 1, 2, 3. Para ensaio foi bom, mas dá para dar uma melhorada. Vamos lá, 1, 2, 3. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês aqui hoje, porque ninguém abandona o Deus que abriu o mar sem que haja uma sedução real. Essa história que eu quero hoje discutir com vocês, ela parte de um princípio de um abandono de Deus. Abandonar a Deus e servir a outros deuses. Mas quando eu paro e penso, eu falo, quem vai abandonar um Deus que abriu o mar? Quem vai abandonar um Deus que proveu muitas coisas dentro do deserto, que operou inúmeras maravilhas? Quem em sã consciência abandona esse Deus para servir outro Deus? Sendo que esse outro Deus, na visão de muitos aqui hoje, não tem o mesmo para oferecer. Aí que você se engana. À luz da Bíblia, Jeremias capítulo 3, do verso 6 ao 8. O contrato que nós temos com Deus é um contrato de casamento. Deus é o nosso marido. Nós temos um relacionamento, uma aliança, um concerto com o Senhor. Quem o abandona, quem procura se prostituir ou adulterar espiritualmente falando, está cometendo um adultério espiritual. E para Deus isso é motivo de divórcio. O texto é claro, Jeremias capítulo 3, do verso 6 ao verso 8. Deus falou, eu estou dando a Judá e a Israel a carta de divórcio, porque eles se prostituíram e eles serviram a outros deuses. Mas quando alguém trai a esposa, ou quando alguém trai o marido, ninguém o trai porque quer trair. Há algo na outra pessoa, nessa outra relação extraconjugal, que tem algo a oferecer. Nós vamos chegar à conclusão que ainda seja um prazer momentâneo, mas não deixa de ser o quê? Um prazer. Ninguém em sã consciência abrirá a mão de um concerto, de um casamento, para trair sem que a outra parte lhe ofereça, ainda que seja um prazer momentâneo. Dentro desse cenário, quando eu observo, Israel, ele abandonou a Deus, um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que proveu dentro de um deserto, que fez grandes milagres, por uma divindade que também está oferecendo algo. E esse oferecimento é muito significativo, que faz com que eles abandonem, quebrem essa aliança e acabam se relacionando com esse Deus. O grande problema nosso é não olhar por esse prisma, porque você fala, pastor, eu não sou católico. Você olha aqui e fala, eu não tenho imagem na minha casa, eu não sirvo nenhum Deus. Mas você precisa ler o livro de Timothy Keller, Deuses Falsos. Ele falou, nós não adoramos mais indo aos templos com imagens de escultura. Hoje os deuses estão dentro do nosso coração. E aquilo que toma a direção da sua vida, aquilo que é a maior influência, aquilo que você gasta o seu maior tempo, esse é o Deus que governa a tua casa e a tua vida. Um exemplo clássico de Timothy Keller no livro é, antigamente existia o Deus Baal, que é o qual eu vou falar hoje, o Deus da fertilidade, o Deus que oferecia prosperidade, o Deus que oferecia mantimento.
Mas ele não dá isso à toa. Exige-se uma quebra de aliança com Deus verdadeiro. Você precisa sacrificar o seu filho. Você precisa oferecer a mim algumas coisas. E o que mudou nos dias atuais? Quando tem pessoas que se dedicam ao profissionalismo, que trabalham de uma forma veementemente e sacrificam a casa, sacrificam a família. Qual a diferença entre Baal e o Deus de hoje? É dentro desse cenário que Baal, ele oferece resultado imediato, prosperidade visível, prazer sem arrependimento, controle humano sobre o divino, um Deus que não exige caráter, ele não está atrás de caráter, ele quer só rituais, é método, você faz isso, eu te dou isso. Já em Deus, o nosso Senhor, ele exige fé, ele exige conserto, aliança, ele exige obediência, ele exige santidade, e além disso tem que esperar. O fato de você ter fé, ter aliança e obedecer em santidade não significa que ele faz do jeito que você quer, na hora que você quer. Ah, mas eu tenho relacionamento com ele. E daí que você tem relacionamento? Olha, aquele que tu amas está enfermo. Jesus falou, eu vou e vou dar saúde. Mas ele, quando chegou lá, ele já estava morto. E aí disse Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, uma certa feita, disse, Lázaro, vem para fora. Eu não dependo, aleluia, de estar presente. Eu não dependo da circunstância. Quando eu faço um milagre, aleluia, eu estou acima da física, eu estou acima da matemática, eu estou acima das estatísticas. Eu não preciso, o médico falou que vai matar, que vai morrer, é 30 dias, mas eu vou entrar, eu vou dar vitória porque eu sou Deus poderoso. Eu não dependo de nada para fazer. O Baal, ele não competia com Deus em poder, mas em método. O que é Baal? Baal no hebraico é proprietário. Diga comigo, proprietário. Senhor. Diga comigo, marido. Palavra hebraica, né? O termo sugere que a divindade era considerada proprietária de um determinado lugar, pelo que exercia controle ali, no tocante a certos aspectos da vida humana, mas sobretudo no tocante à fertilidade. Ele era conhecido como Deus do trovão. Por ser conhecido como Deus do trovão, ele é chamado também de Deus do fogo, porque o fogo estava relacionado ao trovão. Ele é chamado do Deus da chuva, uma vez que esse relâmpago, esse trovão, está provando que a chuva vai vir. Porque Israel está num cenário de clima tropical e chuva em Israel, ela só vai de abril não, ela vai de outubro até março e abril. Mas quando a gente chega de maio até setembro, dificilmente chove. Mas se eu estou num ambiente agrícola que eu preciso de chuva, e Deus falou, não, agora não é tempo de chuva não, a chuva vai vir depois. Vocês esperam em mim que eu vou fazer o milagre. Aí chega Baal dizendo, olha, eu consigo fazer chover num período que Deus não faz, que é de maio até setembro. Mas para você esperar a chuva descer, eu preciso que você faça isso. Eu quero que você levante um altar, eu quero que você ofereça sacrifício, eu quero que você abandone a sua aliança, eu quero, aleluia. Quem está entendendo? O Baal chega assim. E é dentro desse cenário de decadência espiritual que Deus espera que um homem de Deus se posicione. Foi o que aconteceu com Elias. Então, partindo disso, eu quero trabalhar essa proposição aqui hoje. E eu quero contar até 3, vocês vão ler comigo. Não, vocês vão ler, eu só vou ouvir. 1, 2, 3, vai! É nesse cenário de decadência espiritual que Deus espera atitudes de homens e mulheres de Deus. Cadê os homens e mulheres de Deus que vão levantar a mão aqui? Você está com dificuldade de levantar a mão, já está falando muito. Eu vou perguntar de novo. Cadê os homens e mulheres de Deus que vão se posicionar quando o negócio ficar bagunçado? Cadê eles? Eu quero olhar para essa história e qual é esse posicionamento que Deus tanto espera de nós em cenários de decadência espiritual. Qual é a atitude que Deus espera de mim, de você, crente? A história de Elias apresenta
algumas atitudes que esse homem de Deus teve em um cenário de decadência espiritual. E eu quero hoje trabalhar 4. Quantos? 4 atitudes. Deixa eu ver se passa. Passou. Em cenário de decadência espiritual, Deus espera que o homem de Deus se posicione. Diga comigo, sendo, muito fraco, sendo voz profética. E o texto é 1 Reis capítulo 17, primeiro, Bíblia aberta. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar o texto. É muito claro. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, fez o quê? Disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. O contexto, para que você entenda, está vindo do pai de Acabe. O pai de Acabe, chamado Onri, é um homem que adentra dentro de um reinado, derrubando outro rei que ali estava se destacando. E ele comprou de um homem um homem chamado Semer. Ele comprou um monte de Samaria, um monte de Semer, e deu o nome de Samaria. E Onri, ele acaba levantando em Samaria um altar a uma divindade que estava naquela terra, uma divindade cananeia. Preste atenção comigo. Quando Deus tirou Israel do Egito, de um ambiente politeísta com muitos deuses, o que Deus pediu para aquele povo nos 10 mandamentos: não farás imagem de escultura para vocês. Se vocês o fizerem, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração. Se me obedecer, eu faço misericórdia até 1000 gerações. Deuteronômio, chega Moisés dizendo: olha, vocês estão chegando na terra, nós estamos próximos, já estamos aqui 38 anos no deserto, e tem uma palavra de Deus: quando vocês chegar lá, tem deuses naquela terra, vocês vão expulsar os moradores daquela terra, vocês não vão consultar os mortos como eles consultam, vocês não precisam de adivinho, vocês não precisam de mago, vocês não precisam de encantador, a vocês o Senhor nosso Deus não permitiu, eles fazem, eles são pagãos, mas vocês são reino sacerdotal, vocês são menina dos meus olhos, você é uma propriedade peculiar. Quando vocês precisar consultar, você não precisa consultar aqueles deuses. Dobra o joelho, clame ao Senhor, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. Mas Onri, ele levantou um altar a Baal. E no levantar o altar a Baal, ele tem o seu filho, que agora Onri morre, e quem assume é um rei chamado Acabe. O texto diz que Acabe, ele foi muito pior do que todos que passaram antes dele. E para piorar, ele casou com uma filha de um rei finício chamado Edi-Baal, rei dos Sidônios. Essa mulher, ela institui dentro de Israel o culto oficial a Baal, ao ponto que tem um templo a Baal, tem altares a Baal, 450 profetas de Baal profetizando e comendo na mesa de Jezabel. Dentro desse cenário, meu amado irmão, aonde o povo está numa cegueira espiritual, aonde o povo quebrou uma aliança, eles elevam a ira do Senhor. Cadê as pessoas para se posicionar? É um cenário de decadência. Eu não sei se você leu Romanos capítulo 9, Deus falou: Elias, ainda tem 7.000 que não dobrou seu joelho diante de Baal. Está tudo certo. Eles não comeram na mesa de Baal, eles não fizeram o que Baal pedia para fazer, mas também não se levantou e denunciou. Eu não vi na Bíblia esses 7.000 que não dobrou o joelho, mas também não abriu a sua boca. Porque às vezes, quando a gente, por mais que eu não vou fazer o que ele está fazendo, mas também a gente não denuncia, a gente fica na neutralidade, porque se eu falar, arrumo o problema. Então meu compromisso é com Deus, mas não é isso que Deus espera em cenário de decadência espiritual. Quando o ambiente está na decadência,
Deus espera que alguém se posicione dizendo: ei, eu sou voz profética, o meu nome é Elias, e Elias significa: o meu Deus não é Baal, o meu Deus é Jeová. Eu vou me posicionar. Isso está errado, eu vou declarar que isso é pecado. As consequências do culto a Baal é a apostasia. E Elias, quem é esse Elias? Não tem genealogia, ele aparece lá em Gileade. Vem de um lugar improvável. O que vai vir de Gileade? Entra na narrativa sem introdução, fala diretamente ao rei. Porque Gileade não produziu uma escola de profeta, mas produziu um profeta para uma crise. Aleluia. O texto sugere que o contexto provocou o profeta. Elias não aparece por acaso. Ele se levanta em resposta a um colapso espiritual da nação. Ele estava dizendo: olha, o ambiente está de apostasia, abandonaram ao Senhor. O templo está cheio de ídolos, o povo está sacrificando os filhos. E cadê a nação? Cadê o povo? Cadê aquele que se diz que serve ao Senhor? Cadê aquele que diz que não se compactua com o pecado? E vem Elias, lá de Gileade. Eu sou voz profética. Está errado, Acabe. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Segundo a minha palavra não chove. Em cenário de decadência espiritual, corrupção generalizada, institucionalizada, Deus quer que os Elias de Deus se posicione, sendo voz profética. E quantos que vão se levantar provando a quem serve? Quantos? Quantos que em cenário de decadência espiritual se omitem? Mas quando você procura na história, na década de 1950, 1960, teve um homem que citou uma frase muito célebre lá nos Estados Unidos da América, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Mas quando você entende o contexto de Martin Luther King, o que está acontecendo dentro do contexto na década de 1950 e 60 nos Estados Unidos? Segregação racial legalizada. Negros proibidos de estudar nas mesmas escolas que branco, sentar nos mesmos lugares em ônibus, votar com liberdade, ocupar os mesmos espaços públicos, violência racial sistemática, linchamento, prisões arbitrárias, repressão policial, igrejas, políticos, cidadãos do bem em silêncio. Era uma injustiça institucionalizada, normalizada pela lei, sustentada pela omissão moral. Para King, o silêncio não era neutralidade, era cumplicidade. Aonde estava sendo algo ruim dentro daquela nação, onde a igreja não se posicionava, onde os políticos não se posicionavam, negros eram presos por causa da sua cor, mas teve um pastor negro que se levantou e falou: sabe o que está me preocupando? Não são os loucos, os maus gritarem, porque o mal vai gritar, o diabo vai trabalhar. O problema é quando tem justo que se cala diante de injustiça, quando você está vendo que está errado e você é cúmplice. Mas Deus me levantou nessa manhã para te dizer que em cenários assim, Ele quer que você seja uma voz profética denunciando o pecado. Mas muitos não querem ser uma voz profética. Por quê, pastor Renato? Porque em decadência espiritual, Deus espera que você se posicione sendo voz profética. Diga comigo: não temendo a perseguição. Porque eu não vou falar? Se eu falar, não vou ser mais amigo. Se eu falar, vai me bloquear. Se eu falar, vão parar de me dar oportunidades. Se eu falar, aleluia. Quando Elias se posiciona, ele mostra o lado que está. Porque quando você não se posiciona, você está em cima do muro. Quem você é? Eu não sei. Se é esquerda, você é direita. Se é de Deus, você é do diabo. Se é do mundo, você é... Quem você é? Não, eu estou em cima do muro. Mas esqueceram de te avisar que o muro é do Satanás. Quem está em cima do muro é o Satanás. O muro é do diabo. E se cair em cima do muro, já sabe, vai cair para o lado errado. Porque muitos às vezes não querem se posicionar? Porque tem perseguição.
Quando Elias, ele se posiciona, foi automático. Deus já falou para ele, ó, retira-te daqui, Elias. Você posicionou, filho. Você disse que eu sou o seu Deus. Você foi voz profética. Agora retira-te daqui. Vai para o ribeiro, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Se esconde. Aí quando Elias saiu desse ambiente, ele foi para Sarepta. Aí Deus falou assim para Elias: Elias, agora é momento de você se apresentar para Acabe. Quando Elias chegou, ele se encontrou com um homem chamado Obadias. Obadias, ele tinha escondido 50 profetas, sustentando com pão, sustentando com água, que não Jezabel ia matar todos, porque quem era de Deus, Jezabel estava perseguindo. Sabe o que disse? Põe para mim, Midianita, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 10. Olha o que um rei faz para procurar um homem que levantou-se, sendo voz profética e denunciou o pecado. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação e nem reino, aonde o meu Senhor não mandaste em busca de ti, dizendo eles: aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles não tinham lhe achado. Irmãos, ele pagou detetive, ele mandou os batedores. Fala assim: eu preciso de Elias, eu quero a cabeça de Elias. Ele se levantou, ele foi voz profética, ele denunciou que não era para ser denunciado. Mas o interessante, meu amado irmão, que quando Deus esconde, ninguém mais acha. E Deus não precisa ir para muito longe para esconder. Deus escondeu ele num lugar pertinho, dentro do território de Israel. Oh glória! Alguém já entendeu? Alguém já entendeu? Aí o ribeiro Querite, diga comigo, perto, mas invisível. Diga comigo, está perto, mas é invisível. Querite ficava ao leste do Jordão. Provavelmente, irmão, região montanhosa. Transjordânia, quem está comigo em geografia das terras bíblicas aí? Está vendo? Essas horas é importante você entender a mensagem. Montanhosa. É isso aí, montanhosa, árida, pouca habitada, cheio de ravinas profundas. Mesmo estando perto de Israel, era fora das rotas comerciais, fora dos centros urbanos, fora do radar político. Ele falou: provavelmente ele está em alguma parceria com algum rei aí, alguém está querendo me derrubar, ele está em algum centro político. Acabe procurava em palácio, cidade forte, fronteiras diplomáticas. Deus escondeu Elias numa fenda do terreno. Nem todo esconderijo é distante, alguns são improváveis. Oh glória! Acabe procurava nos lugares errados. Mas tem algo importante aqui. Acabe pensava politicamente, mas Elias estava obedecendo espiritualmente. Acabe pensava politicamente, mas Elias estava obedecendo espiritualmente. Quem está comigo, diga a glória. Quem busca com lógica de poder não encontra quem anda sobre a direção divina. Mas a palavra foi: Elias, retira-te daqui, esconde-te. Elias não escolheu o esconderijo, Deus escolheu. Não era apenas uma camuflagem geográfica, era uma cobertura espiritual. Não foi eu que escolhi, foi o Senhor que me deu uma palavra, falou: se retira, porque tem momento que é importante a gente se retirar. Não é uma ideia de camuflagem, é uma cobertura espiritual direcionada por Deus. Porque em cenários como esse, muita gente se omite, fica na neutralidade. Eu estou com medo de perder a amizade, não vão me chamar mais para sair. Mas você quer obedecer os amigos ou você quer obedecer a Deus? Disse Paulo: se eu agradar os homens, eu não sou servo do Senhor. Eu não estou preocupado se você vai fazer cara feia, eu não estou preocupado se você vai sair do hall de membros. Eu quero obedecer papai. Papai falou, você tem que se posicionar. Sai dessa neutralidade, sai, crente. Está na hora de você falar: mas a minha amiguinha falou para mim. Não fala, porque é pecado, é cúmplice. Você sabe o que fez, você sabe que adulterou, sabe que traiu o marido, está errado. Você tem que denunciar, está errado. Em nome de Jesus, coloca a sua casa em ordem.
eu não vou. O meu Deus não é Baal, meu Deus é Jeová. Meu Deus é Jeová. Meu Deus é Jeová. Onde Deus manda, diga comigo, Deus guarda. Onde Deus manda, Deus guarda. Deus não nos livra apenas mudando o lugar, mas mudando o olhar de quem nos procura. Eu vou falar de novo. Deus não nos livra apenas mudando o lugar, mas mudando o olhar de quem nos procura. O Saul está procurando Davi. Dormiu do lado de Davi e não achou Davi. Os caras falaram, vamos prender Jesus. Jesus passou no meio deles e não viram Jesus. Eliseu está cercado, mas invisível aos olhos do inimigo. Aleluia. Porque está escrito, eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Levante sua mão. Salmos 27, verso 5. Porque no dia da adversidade, aleluia, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, o diabo não te acha. Sabe o que Deus fez? Ele falou, vou esconder o corpo de Moisés. Satanás que rodeia a terra procurou, não achou. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Miguel, cadê o corpo? Cadê o corpo? Quando Deus esconde, não tem diabo, não tem demônio, não tem macumba, não tem pai de santo que encontra. Mas Deus não precisa levar para longe, Ele guarda perto. Não precisa longe, está perto, mas está inacessível, está invisível. Dentro desse cenário, essa foi a primeira atitude. A segunda atitude, em cenário de decadência espiritual, Deus espera que o homem de Deus se posicione. Diga comigo, discernindo o engano. E quando a gente consegue discernir o engano, a gente ataca na raiz do problema. Você conseguiu perceber que o diabo está no controle da sua vida? Você conseguiu? Será que tem alguma área da sua vida que o diabo está lá e você nem percebeu? Quando a gente olha para o texto, quando Elias se posiciona, Elias foi na raiz, porque o Deus Baal é o Deus do quê? Não é o Deus da chuva? Então eu vou atacar no problema. Ele é Deus da chuva, né? Então, segundo a minha palavra, não chove. Baal não é o Deus da chuva, ele vai fazer chover. Eu vou atacar na raiz do problema. Ele não é o poderoso, eu vou atacar ele dentro do território dele. Eu vou lá na arena dele. Ele diz que é valente até não chegar o mais valente do que ele. O meu Deus é Jeová, e quando ele entra na guerra, ele vence. Deus da tempestade, Deus da colheita, exatamente o que o povo agrícola precisava. E o que Baal oferece? Dá sentido, uma sensação de autonomia. Faço o ritual, obtenho o resultado. Eu ofereço chuva, fertilidade, segurança econômica. E o que Deus exige? Fé, obediência, espera. Sabe o que diz Oséias 2, verso 5? Ireis atrás dos meus amantes que me dê pão, minha água, minha lã, meu linho. Ele está falando assim, olha, eu já discerni. Eu me levantei com voz profética e eu já entendi o engano aqui. E como eu entendi, quando você descobre, quando o diabo está fazendo, você muda a estratégia. Você sabe quando você trabalha. Às vezes você está gastando munição onde o inimigo não está. Mas o Elias, com discernimento, ele falou, eu já sei aonde eu vou atacar. Eu vou atacar ele na raiz. Ele não é Deus da chuva? Então não chove. Não vai chover. Quantos que ao invés de obedecer ao Senhor, aguardando o tempo dele, corre atrás de resultados imediatos? Quando a gente faz um paralelo com Baal e práticas espirituais modernas, quantos que não estão trocando aliança por resultado? Quantos? O que Baal oferece? Faça isso e você vai ter aquilo. E hoje, faça isso, Deus é obrigado a fazer aquilo. As igrejas estão me ensinando, você tem que determinar. Determina. Eu determino a minha vitória. Quem é você para determinar alguma coisa? Comedor de arroz e feijão. Oxi. Super-homem, Mulher Maravilha.
qualquer sinal ou prodígio que aconteça, mas que o que fez aquele prodígio acontecer contraria a palavra, é um falso profeta. Livro de Deuteronômio capítulo 13, sabe que Deus fala, ó, se levantar um profeta, um sonhador de sonho e der um sinal, e esse sinal se suceder, ó, se ele falar assim, vai acontecer isso, aconteceu. Vai descer fogo do céu, desceu. Vai acontecer isso, aconteceu. Calma, isso não é só isso. Agora, se ele falar para você, vem e vamos servir outros deuses. Calma aí, ele fez um sinal, não fez? Mas ele está me ensinando algo errado na Bíblia, sim? Então não foi Deus. Sabe aquela ótica política? Rouba, mas faz. No reino de Deus não funciona. O pastorzão está no adultério. Ele está com 4 mulheres, mas Deus usa ele. Ele põe a mão, ele revela CPF, RG, eu sei que ele está, deixa ele lá. Mas eu vejo Deus usando a vida dele. E o que ele pedir eu vou fazer. Isso está errado, meu amado irmão. Isso está errado. Seca, fome, crise econômica. Baal era tido como Deus da chuva. E Deus prova que ele é falso. Elias anuncia seca por 8 anos. O que Elias está fazendo? Eu estou indo na raiz do problema. Cadê Baal? Foi 3 anos e 6 meses sem chuva. Ao ponto que Elias está dentro do ribeiro. O corvo vem trazer pão e carne e ele bebe do ribeiro. Mas como ele é homem de Deus, parou de chuva, parou com a chuva, acabou a água. Tenta imaginar o colapso que está dentro da nação. Quando Acabe viu Elias, você é o perturbador. Falou, eu? Perturbador é tu. Tu e tua casa. Cadê Baal para fazer a chuva? Ei, em cenários assim, a gente precisa discernir o engano, atacando a raiz do problema. Discernindo o engano, diga comigo, revelando as suas estratégias. Olha que diz, 1 Reis 17:14. Está escrito, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der a chuva sobre a terra. Qual é a estratégia do diabo? Qual é a estratégia de Baal? Olha, do mês de abril até o mês de setembro, eu consigo trazer chuva. E Baal fazia a chuva vir. Uma vez que a água desce, movimentou a terra, o que vai acontecer? Vai nascer os mobile. Lá na minha casa tive que cortar o mato de novo, porque caiu chuva, o mato cresceu. Mas quando não tem chuva, não tem mato crescendo. Quando não tem chuva, não tem mato. Então parou de produzir, não tem alimento. Cadê Baal para prover agora? Cadê ele não é o Deus do alimento? Não é o que provê a fertilidade, eu quero ver ele dar alimento. E tem uma viúva apanhando o cavaco, falando, olha, eu só estou com um pouquinho de azeite e só tem um pouquinho de farinha. Eu vou comer e eu vou morrer. Sabe por quê? Porque não, o Baal vai fazer 3 anos que Baal não responde. 3 anos e 6 meses que Baal não faz nada. Ele dizia que era o Deus da fertilidade, ele dizia que era o Deus do alimento, mas até agora eu não estou vendo alimento coisa nenhuma. Mas chegou o homem de Deus e falou, você quer entender o seguinte, quem está no controle é Jeová. Faz o seguinte, traz para mim um pouco de água. Como ela vai trazer água no ambiente onde não está chovendo? Mas trouxe. E agora ela falou assim, eu vou fazer um bolo. Ele falou, bolo eu gosto, pode ser um bolinho de cenoura? Não sei, não era bolo de cenoura, é uma farinha lá. E ela falou assim, eu vou fazer um bolo pequeno para mim, para o meu filho, eu vou comer e eu vou morrer porque não tem mais nada. Assim diz o Senhor, você vai fazer um bolo, traz um pedaço primeiro para mim, depois você vai comer. 3 anos e 6 meses que Baal não faz nada. Mas assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Enquanto tiver seca tem provisão. Baal não consegue, mas o meu Deus é Jeová. Cadê os crentes que você sabe que você está aqui, meu amado irmão? Isso aqui não é filosofia, isso aqui nós não aprendemos em faculdade. O que tira alguém da boca de fumo, do tráfico, da maconha, da prostituição, não é a filosofia, não é centros de recuperação. É uma coisa, é Jeová, é o poder de Jeová. Quando ele entra na história, quando ele pisa. Quantos que não conseguem discernir o engano do maligno?
Israel não conseguiu entender, mas Elias se posicionou. Paulo chegou. A gente é guiado pelo céu. Paulo está tentando ir para um lugar, Deus não permite. Ó, Deus falando com alguém aqui. Você está tentando ir para um lugar, mas Deus não está permitindo você ir. Você falou assim, eu vou, e Deus falou, não vai. Você tentou, mas o Espírito coloca um negócio, você não vai. Eu vou para Bitina, não vai. Eu vou para Ásia, não vai. O que é? Aí ele foi dormir. Aí de noite ele tem uma visão, alguém lá da Macedônia gritando, help, help, em inglês, que é em português, socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. Eu falo inglês também. Eu vou pregar em inglês, você não crê nesse negão, né? Você vai ver, quando você vê lá nos Estados Unidos aqui, ó, vou pregar do mesmo jeito. Isais, Isais, Isais. De madrugada, um sonho, uma mulher dizendo, atravessa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo falou, ei, papai está chamando a gente. Eu acho que tem um... E desliguei. Liga de novo, filho. Liga, isso, oh glória. Eu não posso desligar, mas Deus estava chamando ele, falando, vamos, eu acho que Deus está chamando a gente para algo grande. Paulo pegou o barco e lá no porto de Troade, e eles chegaram lá na Europa. Quando eles chegaram na Europa, a primeira cidade que eles chegaram foi na Macedônia. Quando chegou em Macedônia, chegou em Filipe. Paulo está com ele, Timóteo, que ele ganhou na primeira viagem missionária, e na segunda que Paulo está indo, Timóteo é o cooperador, Lucas está com ele, o Silas que foi entregar a carta também está. 4 participantes na viagem missionária, e Paulo está pregando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E daqui a pouco salta uma jovem cheio de demônio dentro do corpo, dizendo, eita, ali é servo de Deus, é servo do Deus Altíssimo. Esses homens nos anunciam o caminho da salvação. Todo dia elas diziam isso. Todo dia ela dizia. Mas ninguém conseguia discernir o engano. Por quê? Porque dava lucro. O texto de Atos capítulo 16 diz, versos 16, que ela tinha muitos senhores, ou seja, várias pessoas abusavam dela, no sentido não da conotação sexual, mas ela era um meio de negócio, ela dava riqueza, e quando dá riqueza você não consegue discernir, quando está te oferecendo algo você não consegue, porque o diabo pega você aí, está te oferecendo resultado, você não consegue entender. Paulo estava até recebendo o resultado, está contribuindo para a pregação, eu estou chegando, ela está falando, ela está dando lucro, e quando ela diz que eu sou servo de Deus, está tudo certo. Mas ele falou, não quero que o marketing meu seja feito pelo demônio, o marketing meu tem que ser pela palavra, porque quando o demônio levanta, ele derruba. Quando o demônio colocar aqui em cima do altar, ele vai te trazer para cá, mas o mesmo demônio que te traz, ele te derruba. Quando o papai colocar você aqui, não tem demônio, não tem Zé Pilinta, não tem Zé Pilanta, não tem Jucaveira que tira você quando o papai coloca. Era João dizendo, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esse espírito é espírito de adivinhação, e eu te digo em nome de Jesus, sai! Em cenário de decadência, Deus espera que alguém se posicione. Tem que discernir o engano, tem que revelar as estratégias. Aleluia. Não é só revelar as estratégias. Não existe envolvimento com neutralidade. Se envolveu com Baal, pastorzão, é só um flerte, só uns beijinhos, uma passadinha de mão. Adoro. Não tem neutralidade. Em cenário de decadência espiritual, Deus espera que o homem de Deus se posicione. Diga comigo, exponda as consequências. Se envolveu com Baal, tem consequência. Tem consequência. E consequências essas que vai gerar perturbação para você. Olha o que diz o texto. O que diz o texto aí?
Acabe falou assim: o Elias, você é um perturbador. Olha que inversão. Quem está tentando colocar a casa em ordem é chamado de quem? Ovelha rebelde, insubmisso, desobediente. É você que está trazendo perturbação. Mas quem é voz profética falou: eu? Perturbado é você e seu pai. Falou isso aqui, não. Quem é eu? Perturbado eu? Seu pai e você. Sua mãe, xingou a mãe e o pai. Essa família idólatra aí. Mas eu vou expor para vocês essas consequências. Eu vou expor qual é elas. Consequências do culto a Baal. Práticas. Uma delas, imoralidade sexual. Porque o culto a Baal, ele também envolvia prostituição cultual e práticas perversas. Estava mexendo no que? Na sexualidade. Alguém fala assim: pastor, mas o meu Deus é Jeová, mas tem problema na área sentimental. Você já viu que tem gente imã para atrair homem ruim, mulher ruim? Só homem e mulher podre, irmão. Porque se entrega demais às paixões, sempre aos desejos. É o que Baal oferece. E o que Deus espera? Obediência e espera. Porque a mulher virtuosa, ela vem do Senhor. Porque muitos caem, eu falei ontem sobre ética. Muitos caem porque acham que a mulher virtuosa tem que ser a Virgínia do Vinícius Júnior. Se não vir com o mesmo estética e beleza, eu não quero. Quero loira, dinheiro. Mas o Vinícius Júnior até que é feio, tá tudo certo. Barão. Negão joga a bola, mas que é feio, meu. Parece chupando manga, parece aqui, negão. Joga demais. Além de jogar demais, tem dinheiro, filho. Se não tivesse, não ia sair nem na caixinha do leite. As pessoas te conhecem, te validam por aquilo que você oferece. Mas Deus não vê o que está fora, Deus vê o que está dentro. Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Muitos, sabe uma coisa que Baal fazia e pedia, tem consequência? Eu vou provar para você que tem gente fazendo mesmo. Ele falou assim: eu quero que você ofereça o seu filho para mim. Sacrifício de criança. Quem aqui tem coragem de pegar o filho, colocar em cima de uma fogueira e queimar e oferecer a Baal? Tem alguém aqui? Não tem, né? E quando você deixa de dar atenção para o seu filho? E quando você trabalha demais e não tem tempo para o seu filho? Qual a última vez que você conversou com o seu filho? É que eu estou precisando ganhar dinheiro, porque eu sou o provedor dessa casa. Mas quem te disse que o papel do homem é só prover? O homem não é só provedor. Ele é cabeça também, é o que guia, ele que dá a direção. Ele é como Jó. Vai saber se meu filho não pecou. Vou levantar o sacrifício e oferecer. Vai saber se meu filho, além de você ser o cabeça, de ser o provedor, você traz segurança. Segurança é bater um papo, é conversar, é jogar uma bola, é sair, é repreender. Pai não é só que coloca comida dentro de casa, não. Eu não ofereço meu filho em sacrifício, mas você sacrifica ele pelo seu futebol, pela sua bola. Você sacrifica a sua família pelo seu trabalho, pela sua outra família. Eu não sirvo a Baal, quem não serve é eu, meu irmão. Você pegou? Leia o livro de Timothy Keller. Antigamente os deuses exigiam sangue e sacrifício, não mudaram. Agora ele está dentro do seu coração. Os sacrifícios são outros. O que ele gera? Confusão espiritual e engano. Você quer adotar? Não tem problema. Sabe o que disse? O texto de Provérbios: ninguém vai pisar na brasa e não vai queimar os pés. Eu vou falar de novo, tem consequência. Quer ir? Não tem problema. Mas ninguém vai andar sobre as brasas
e não vai queimar o pé. Ninguém vai tomar fogo no seu seio sem queimar as vestes. O que ele está dizendo? Tem consequência. Você quer ir? Você quer fazer? O Baal vai te oferecer isso? Não tem problema, mas tem consequência. Mas em cenário como esse, eu me posiciono, eu vou expor as consequências, e eu vou falar para você que tem perturbação. Você conhece algum crente perturbado, irmão? Isso aqui é o melhor método para colocar o crente no lugar, voltar para a realidade. Estende a mão assim, estende a mão aqui. Quem você vai dar um tapa? Quem você vai bater? Levante sua mão assim e fala: pastor, posso? Que Deus unja a tua mão aí hoje. Mas você está bem aqui na lapa do ouvido, aqui vai ser: acorda, varão. Você está perturbado, sai dessa perturbação aí, filho de Deus. Sabe o que Davi fez? No tempo que os reis iam para a guerra, ele falou: vou ficar. Foi dar uma volta no palácio. Ele viu uma mulher tomando banho, o nome dela Batseba. Falou: traz para mim a mulher. Teve relação sexual com ela. Ele falou: agora ela vai engravidar. Manda chamar o marido. Já envolveu o capitão do exército. Faz o seguinte: como que eu vou conseguir? Porque tem uma consequência. Eu me envolvi e eu acho que não tinha consequência, mas eu acho que nem tem consequência. Ninguém vai saber, ninguém está vendo. Vamos fazer o seguinte: chama Urias, tudo bem? Como que está a guerra? Rei, está assim, está assado. Faz o seguinte: vai para sua casa, alegra sua mulher. Mas um homem era fiel, saiu de dentro do palácio, ficou na frente do palácio, dormiu, falou: eu vou dormir aqui, vou proteger o rei. O rei falou: cadê Urias? Foi lá deitar com a esposa, porque eu tive relação com ela, e se ele também tiver relação, a data bate. Olha a matemática do homem, a data vai bater. O filho é de quem? O filho é de Urias. Mas Urias falou: eu não posso, rei. O Joabe está dentro da tenda, o senhor está dentro do palácio vulnerável. Como que eu vou ir para minha casa? Eu sou fiel, eu vou ficar aqui. O rei falou: meu Deus, eu preciso criar outra estratégia. Chama ele, dá vinho. Quem gosta do vinho? Cadê os crentes que gostam do vinho? O vinho é perigoso. Aí deu vinho para ele, e ele não ficou muito legal, mas mesmo não muito legal, foi para frente do palácio e não foi para casa, não deitou com a mulher. Aí eu vou mudar a estratégia, eu tenho que arrancar esse homem da minha vida. Ô Joabe, vem cá, faz o seguinte: leva ele para a peleja. No lugar que tiver a maior concentração de inimigos, sabe aquele gigante do tamanho de Golias, coloca ele na frente e tira o povo. E lá vai lá Joabe, obedecendo o rei, usando o palácio, usando o reino para esconder o pecado. Deus está falando aqui nesta manhã: você quis ir, mas tem consequência. Papai vai revelar até o final do ano. Papai vai revelar até o final do ano. Eu vou mostrar as consequências. E aí vai lá ele. Urias morreu. Não morreu só Urias. Sabe quem morreu também? Um povo que acabou morrendo, porque naquela luta para defender Urias acabou morrendo. Então o rei usou o reinado que era para governar Israel, direcionar Israel. Ele usou o seu exército para patrocinar e camuflar o seu pecado. Mas em cenários de decadência espiritual, Deus levantou o profeta Natã e falou: ei rei, eu tenho uma historinha para você. Tinha um homem, rei, que tinha apenas uma ovelhinha que ele cuidava dela, rei. E tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e ele poderia ter usado daquelas ovelhas, mas tomou a ovelha logo daquele que só tinha uma. E o rei ficou bravo. O rei ficou bravo, falou: esse homem é digno de morte. Por quê? Porque quando você está julgando é fácil, mas quando você está sentado você quer misericórdia, mas quando você condena você quer a morte de todo mundo. Homem de Deus não tem neutralidade, não tem negócio. Esse homem é você. Você está em pecado, arrependa-te! Tem consequência, ei, eu vou falar para você que tem consequência. Tem gente aqui fazendo coisas que não é para fazer, e papai está revelando, e o Senhor
Senhor diz para você: ou você se arrepende hoje, ou a espada vai se levantar dentro da sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou você confessa, ou eu vou matar alguém dentro da sua casa, diz o Senhor. Está na Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo 12. A espada não vai se apartar dentro da sua casa. Absalão, sabe o que ele fez? Ele matou o irmão chamado Aminon. Por quê? Porque houve uma maldição. Ainda em cenário de decadência. Quer esconder? Não tem problema, você pode escolher a semente que você quer semear. Você só é obrigado a colher o que você plantou. Expondo as consequências que geram perturbações, que promove o quê? Promove dúvidas. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, 21. Está escrito: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, está na hora de você seguir. Mas se é Baal, pode seguir. Tem gente que está perturbado. Sabe que você está perturbado? Tem pecado escondido aí. Você vai tentando camuflar. Você vai ficando ruim. Não é legal. Vai começando. Aquilo vai te martelando. Você está na casa de Deus. Os piores anos de Davi foi quando ele tentou ocultar. Foi os piores anos de Davi. Mas quando ele confessou, é Salmos 32. Ele falou assim: a minha alegria se tornava em sequidão de estio. A mão dele pesava sobre mim todo dia. Mas teve um dia que depois que o profeta me confrontou, eu confessei a minha maldade. Eu não me encobri. E o Senhor transpassou o meu pecado. E o profeta falou assim: ó, você não vai morrer. Olha Deus dando misericórdia para alguém aqui hoje. Deus está dizendo para você: se confessar não vai morrer, diz o Senhor. Diga comigo: promovendo dúvidas. Quando eu exponho as consequências, o que ela promove? Dúvidas. Eles estavam em dois pensamentos. Quando você vai para o texto, põe para mim, por favor, livro de Tiago, capítulo 1, versos 8. Dipsicos é duas mentes, é duas psique. Gente que pensa de duas formas é inconstante. Tiago 1, versos de número 8. Põe para nós. O homem de coração, o quê? Dobre. A palavra dobre é dipsicos. Dipsicos. De dois, psicos, duas psique. Quem pensa, quem está em dois pensamentos, o que acontece com ele? Ele é inconstante. Não sabe se vai para a direita. Não sabe se vai para onde. Isso é a consequência quando você serve Baal. Quantos que não dizem servir a Deus, mas estão com dúvidas? Já parou para pensar que a dúvida é ausência de fé? Eu estava parando, uma coisa que eu tenho procurado fazer ultimamente é analisar o texto com um olhar mais profundo, não de forma muito superficial. Você já parou para analisar? Põe a frase para mim, Josué 24:15. Josué 24:15. Olha o que diz o texto. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei que dia? Deus está falando com alguém aqui hoje. Escolhei quem? Hoje, a quem servais? Se os deuses a quem servir os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Quando Josué disse isso, a primeira vez que ele se apresenta dentro da história, que é Êxodo 17, naquela guerra contra os amalequitas, que ele é o líder que escolhe as pessoas, daquele período, até essa palavra que ele liberou, é aproximadamente de 55 a 60 anos. Quando procurei fazer uma pesquisa sobre a vida dele,
Só de guerras que ele enfrentou foram 31 pelejas e batalhas. Registrado no livro de Josué. Foram 31 reis que ele matou. O tempo que ele passou no deserto é esse período, né? Período de 40 anos. E ele morre perto dos seus 110 anos. Então a frase, ela não é de uma... a frase nasce de uma vida testada, não de emoção momentânea. Porque Josué podia dizer com autoridade espiritual: eu vi o Egito cair, Josué viu. Vi o deserto provar que era fiel. Vi o deserto provar quem era fiel. Enfrentei guerras impossíveis. Enterrei uma geração inteira e vi Deus cumprir a promessa. É um homem que está falando, sabe por que eu estou escolhendo servir a Deus? Porque eu vi o Egito cair, eu passei, foi no deserto, eu vi uma geração cair. Nós derrubamos, foi 31 reis. E ele cumpriu com a sua promessa. Eu estou no final do livro. A tribo de Dan está na sua herança. A tribo de Judá está na sua herança. A tribo de Gad está na sua herança. A tribo dos Rubenitas está na sua herança. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Está todo mundo no mesmo lugar. Aquela palavra que ele liberou para Abraão: eu dou uma terra que emana leite e mel. Deus não foi homem para mentir, nem filho do homem se arrepender. Ele cumpriu com a sua palavra. Mas eu tenho observado, tem gente aqui que está pensando em voltar. Não tem problema, faz o seguinte: atravessa o Jordão, servam os deuses que os vossos pais quiseram, ou os deuses que estão dentro dessa terra. Mas eu tenho experiência para falar. Eu e a minha casa não vai cochear em dois pensamentos, não. Nós vamos servir ao Senhor. E eu encerro minha participação aqui nessa manhã sobre o último e o quarto cenário de decadência espiritual que Deus espera que o homem de Deus se posicione. Diga comigo: desafiando pelo poder de Deus. Porque o cenário de decadência, você é uma voz profética, você acaba discernindo o engano, você mostra as consequências, mas tudo isso tem que ter um poder de Deus sobre a tua vida para você desafiar, irmão. Esses dias uma pessoa me pediu ajuda. Ela não está na igreja, a pessoa. E ela falou: pastor, eu identifiquei na vida dessa minha paciente que ela está precisando de libertação, mas como eu não estou na igreja, pastorzão, essa libertação não é comigo não. Aí eu pensei em o senhor. Falei: manda para nós, bebê. Falei: gosta? Cadê o valente? Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. O que a gente faz? Desafiando pelo poder de Deus. Abra lá em 1º livro de Reis, capítulo 18. É o verso do 22. Olha o que ele diz, o 23. Vamos ler o 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu lhe prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Você pode escolher o nome do vossos Deus. Eu vou invocar o nome de Yahvé. Ele está falando: o meu Deus é Jeová. Você escolhe o seu Deus lá, invoca ele. Eu vou invocar e o de Revavirê, o Senhor Adonai. E há de ser o Deus que responder com fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disse o quê? Sabe quando você sabe que vai ganhar? Esse dia nós fomos jogar bola. Estava 2-1 para o nosso time. Mas precisava de alguém para decidir. Colocaram o pastor Renato. Fez 2 gols, 4-1. Joga demais. Mas a gente já tomou 7-1 também. Mas eu não estava nesse dia. Porque quando o pastor está diferente, há uma unção, há um poder de Deus sobre a vida dele. Não é o futebol, mas quando ele dá o especial dele aqui, ó, esse especial, fala aí, Gabriel. Meu irmão, eu disse para esses meninos que estão fazendo um trabalho significativo. Uma salva de palmas para esses meninos que estão fazendo futebol aí.
toda essa equipe da diretoria que está levando essas crianças para o futebol, está levando os adultos. Hoje temos o Wellington aqui, levanta a mão, Wellington. Através do futebol está aqui, não só o futebol, mas o futebol foi uma das pessoas que se envolveram com a igreja. O futebol é uma forma, é uma maneira de contato, mas é uma forma também de evangelismo, e é isso que eu falei, a gente não pode quebrar o princípio. E para não quebrar o princípio, a gente tem que estar cravado com Deus, cultuando, servindo ao Senhor. Porque como eu sei que eu estou calmo, que eu sou uma benção, é quando eu estou jogando bola. Quando o juiz fala, não, aí você é juiz. Aí é a hora que você fala, eu sou evangélico. Eu nasci de novo, é no poder de Deus. Deixa eu dar o poder de Deus aqui, ó. Irmão, é o especial. Confrontar o poder do inimigo através do poder de Deus. E quando você faz isso, o que você faz? Desmascara quem? Sabe o que Elias fez? Ele é o Deus do trovão. O Deus do trovão, o trovão tem fogo. Ó, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar até quando em dois pensamentos? Ninguém falou nada. Aí Deus deu uma estratégia para ele. Vamos fazer o seguinte, fazer um desafio. Deus gosta de desafio, não gosta? Não foi assim que Golias fez? Precisa enfadar o povo, só preciso de um aí. Deus falou, Jessé, manda Davi entregar marmita, eu preciso dele lá. Deus gosta. E Elias, cheio de Deus, num cenário de decadência. Cadê os 7.000 que não se curvaram? Você viu no texto? Eu não vi. Não concorda com Baal, está errado o que Baal faz, eu não vou comer na mesa do rei, mas também não fala nada. Elias falou, não, eu sou de Gileade, lá não vem profeta, mas não precisa. Está errado, eu vou desmascarar hoje. Faz o seguinte, vocês vão fazer um sacrifício, pega um bezerro, corta ele, e vocês vão invocar o Deus de vocês. Se ele responder com fogo, ele é Deus verdadeiro. Era a oportunidade que Baal tinha para ganhar Israel. Mas esqueceu de ler os Salmos 24. Minha é a terra, a sua plenitude, o mundo e as pessoas que nele habitam. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus criou a água, Deus criou a terra, Deus criou os peixes, Deus criou todas as coisas. Ele tem domínio. Ele falou, ei, relâmpago vem, estrela vem. Os animais foram todos para a arca. Você acha que Noé saiu por aí procurando, falando, vem leão, foi chamando os animais? Não, Deus só deu uma ordem. Os animais só, os animais, eu vou que papai mandou. Quando papai mandou, eu obedeço. Deus está no controle de tudo. E aí eles começaram a clamar Baal, 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 e gritava, e Baal não respondia. Pegaram agora pedaço, facas, e eles começaram a se mutilar. O sangue começou a correr. Eu preciso de sacrifício. O Baal quer sangue, mas Baal não respondia. E Elias, que está cheio de Deus, Elias está cheio do poder de Deus, só brincando, grita, Baal deve estar dormindo, grita mais, grita. E Baal não responde. O povo gritava, unido, unido. Mas daqui a pouco Elias falou, agora chegou a minha vez. Você já demorou demais, está desde manhã, agora é comigo. Vocês vão ver o milagre de perto. Vem, chega mais próximo, chega mais próximo. Você sabe por que Deus não respondeu? Porque em cenário de decadência, o altar está desconcertado, mas eu vou resolver. E ele começou a resolver. Ele arrumou o altar, ele colocou o animal. Agora você vai ver como o papai responde. Eu vou desmascarar Baal. E hoje, como pastor desta igreja, se tiver Baal aqui, vai ser desmascarado pelo poder de Deus. Se esta igreja está alinhada com o alto, não vai ficar. Deus vai revelar, Deus vai desmascarar toda obra maligna, espírito maligno tentando atrapalhar esse projeto. O Deus verdadeiro responde com fogo, 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 com fogo. E o fogo desceu, o fogo desceu. Aleluia. Se Baal controla o raio, então ele deveria responder ali. Baal não responde. Javé envia fogo consumidor imediato.
O texto mostra que Baal não tinha fogo que prometia. Baal está prometendo um fogo, mas ele não tinha esse fogo que ele prometia. O fogo do céu é a aprovação divina, sacrifício consumido, Deus presente. Baal precisa de grito, precisa de corte, precisa de ritual. E Deus responde com uma oração simples e sem esforço humano. Mas o altar tem que estar consertado, diz o Senhor. Ainda no cenário de fogo, esse Acabe vai morrer. E está Elias no Monte Carmelo, falando com quem? Com Jeová. Jeová. Aí o rei da época, primeiro livro de Reis, capítulo 1, pastora Sueli. Ele caiu da cama, machucou o pé. E ele falou assim: meus mensageiros, por favor, eu preciso consultar a Baal-Zebub. Pergunta a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se eu vou sair dessa cama. Mas o Senhor se apresentou a Elias e falou: Elias, tá indo os mensageiros atrás de Baal-Zebub, põe na rota lá. Aí Elias apontou o dedo e falou assim: pergunta para Acasias se não tem Deus em Israel, para ele ir atrás de Baal-Zebub. Como ele consultou Baal-Zebub, fala para ele que essa cama que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer, assim diz o Senhor. E Elias foi para onde? Subiu para o Monte Carmelo. O rei mandou 50 homens, bravo, irmão. Chegaram lá no pé do mar. Elias! Desce daí que o rei está te chamando, homem de Deus. Ah, irmão, quando falou homem de Deus, Baal-Zebub, né? O Deus do fogo. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir todos vocês. Fogo desceu, matou 50. O rei ficou: vou mandar mais 50. Chamaram de novo: homem de Deus. Eu sou homem de Deus, fogo desce. Matou mais quanto? Mais 50. Ele mandou o outro foi sábio: homem de Deus, não precisa de fogo não, sem violência, por favor, vamos lá. Porque a gente desmascara o adversário, meu amado irmão, não é colocando aquele galho de arruda, não é colocando sal grosso ali dentro da sua casa, ou alho dentro do sal grosso, não é fazendo ritual não, meu amado irmão, é através do poder de Deus, é através do poder de Deus. Os gregos estão atrás de sabedoria, os judeus estão atrás de sinais, mas Deus salva os crentes pela loucura da pregação. É o poder da palavra que transforma. E eu encerro. Em cenário de decadência espiritual, Deus espera que o homem de Deus se posicione desafiando pelo poder de Deus. Diga comigo: restaurando o povo de Deus. Eu te convido a se levantar. Põe aquela letra para mim. Ah, não, tem outro louvor ainda, né? Calma aí. Eu acabei de colocando aqui, o último. Sabe que Deus provou? Em cenários como esse, nós precisamos desafiar através do poder de Deus. Diga comigo: para restaurar o povo. Por que a gente desafia? Porque a gente é contundente. Porque você vê palavras liberadas duras desse altar. É para desafiar e restaurar o povo para Deus. A gente precisa alertar. Pastor foi chamado para alertar. Não ficar passando a mão na cabeça de crente não. É alerta. Necessidade de confronto e restauração. Fogo do Senhor consome sacrifício. Profetas de Baal são derrotados. Sabe o que ele fez? O povo matou os 450 profetas. Depois que o fogo desceu, Elias falou: você está conseguindo ver? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe,
aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não impeças. Sabe o que Deus estava falando? Eu sou o Deus que controlo o fogo e controlo a água. Está comigo. Alguém pode falar para mim assim, pastor Renato? Põe a letra, tá? O fogo arderá sobre o altar. Pastor, estou sozinho em casa, na faculdade, na escola, na minha rua. Mas Elias também estava só. Depois de 400 anos de silêncio, sabe quem se apresentou? João Batista. Com quem? Só. Mas ele era a voz profética. Ele era do confronto. Ele colocava as consequências. Ele, voz do que clama do deserto, endireitai as veredas, porque está chegando o rei. E o que é a gente? Nós somos esse João Batista dessa geração, que denuncia o pecado. Nós somos aqueles que nós temos a palavra de Deus no nosso coração. A gente sabe que está errado,